pessoal, bem-vindos aqui ao podcast. Este episódio que gravámos aqui com o Duarte Rodrigues teve alguns problemas técnicos, nomeadamente na captação do meu áudio, por isso vão reparar que mais ou menos a meio da primeira edição e depois toda a segunda edição do podcast tem o meu áudio recortado, portanto vai haver alguma discrepância para a imagem que vão ver e vai haver ligeiros períodos de pausa, mas foi meramente para garantir que vocês não estavam a ouvir muitos certos comigo por trás cheio de ruído, está bem? Então fiz um pequeno voice-over do que disse, mas de resto toda a conversa com o Duarte está intacta, fiz questão de basicamente escrever tudo o que falei para que não perdessem nada, está bem? Um abraço, espero que desfrutem. Ok, já está. Bem, vou só meter a introduçãozinha, está bem? Está bem, está bem. Boas pessoal, bem-vindos ao podcast Breaking My Limits. Eu sou o Francisco Passão e hoje trago aqui Duarte Rodrigues, Duarte Super Treino, para falarmos um bocadinho sobre sobrecarga progressiva e como é que é importante, ou diferentes formas de falar sobre progressão do treino de hipertrofia para garantir que estão sempre a trabalhar para melhorar e para realmente conseguirem alcançar o desenvolvimento muscular e a performance que sempre procuram. Como é que estás, Duarte? Então, como é que é, mano, Francisco? Tudo Já em estivemos forma? aqui no bate-papo antes disto de começar a gravar, por isso Claro, já estamos aqui contextualizados na cena. Então, Duarte, fala-me um bocadinho sobre ti, para poder explicar aqui aos nossos ouvintes quem é que tu és, um bocadinho do teu projeto. Ora bem, eu sou Duarte Rodrigues, tenho 28 anos, sou de Viana do Castelo. Em termos de carreira nisto, pronto, isto aqui aliás, tu vais ouvir isto a segunda vez que eu já te mandei um voice detalhado aqui no início da primeira quarentena, se não estou em erro, a te explicar todo o meu percurso, por isso já vais ouvir a segunda vez tu. Mas basicamente, pronto, eu comecei o meu percurso na área mais, tipo, em termos de formação mesmo, comecei em 2015, 2016, mas já desde 2013 que comecei a treinar e comecei a me interessar pela área. Porque comecei a treinar, comecei a gostar da cena, comecei a pesquisar e assim, mas tipo em termos de formação propriamente dita, comecei em 2015, 2016, tirei a minha cédula profissional. Pronto, basicamente foi o meu início em termos de formação mesmo específica. Pronto, a partir daí, basta que porque eu antes disso estava a tirar energias renováveis, cheguei a tirar um set, depois entrei para a engenharia de energias renováveis, só que pronto, a coisa não correu muito bem, eu vim a descobrir que não era aquilo que eu queria, e na altura já treinava, e lá está, saí da engenharia, porque não era aquilo que eu queria, e depois, como gostava tanto daquilo, pensei, tipo, por que não investir nisto? Que basicamente acho que é o que ocorre muito com todos nós que estamos na área, costuma ser muito assim, entramos numa coisa, não gostamos e viemos parar a isto. Pronto, eu comecei a me interessar pela área e depois quando havia o anúncio da cédula no Facebook, pronto, e pensei para mim, não, gosto tanto disto, porque não investir nesta área e ver se corre melhor do que correu para trás, em termos de outras áreas. Pronto, comecei a cédula, o meu percurso, comecei a gostar cada vez mais, depois, entretanto, acabei a cédula, na altura não sabia muito bem o que queria, e lá está, eu acabei a cédula, depois conheci um colega meu aqui no Facebook, e ele estava a começar a Super Training, não era Super Training, era Super Training, e ele estava a começar o projeto e pediu-me ajuda, disse, olha, Duarte, não sei como é que tu estás na área ainda, eu estou aqui a iniciar este projeto de acompanhamento online, não sei se queres não sei se aceitas entrar na equipa. Pronto, eu como na altura não sabia muito bem o que queria, ainda estava-me a tentar encontrar, porque eu na altura tinha estagiado num ginásio, mas não gostei muito, ainda estava no início da área, não sei o quê, e pronto, já decidi aceitar e pronto, e tudo aí comecei a partilhar conteúdo nas redes sociais, comecei a gostar cada vez mais, depois pronto, entrou a questão do acompanhamento online, comecei a ganhar experiência a acompanhar pessoas, e pronto, e foi a partir daí, lá está, de 2017, que foi aí que eu entrei na Super Training, até agora, basicamente, depois o meu colega saiu, e fiquei só, mas eu decidi continuar porque estava a gostar tanto de trabalhar nisto online, partilhar conteúdo, ganhar experiência no acompanhamento online, e pronto, e a partir daí fiquei só eu, e pronto, neste momento na Super Training, não é Super Training, já não é Super Training, mas basicamente é isto. Entretanto também fui tirar algumas formações, depois de acabar a cédula tirei imediatamente uma especialização em cinesiologia, outra em biomecânica, porque queria, pronto, aprender as bases mais profundas do exercício e assim, e comecei por essa vertente mais do treino mais específico. Depois, pronto, a partir daí parei, porque queria ganhar. Comecei a dar mais ênfase a aplicar na prática mesmo, tanto em mim como clientes, e decidi só
parar um pouco na formação e de absorver conteúdo na altura, embora, claro, fosse sempre atualização, como é óbvio, mas nada de tirar formações na altura. Pronto, agora neste último ano tirei o GPS Mentorship Program, que também tu tiraste, que é basicamente uma entidade australiana que visa basicamente ajudar os profissionais a aplicar a ciência na prática. Basicamente isso engloba treino, nutrição, depois aspectos mais psicológicos no coaching, comportamentos, por aí fora. E foi um curso que me acrescentou bastante e foi algo que fiquei bastante contente de ter disparado para tirar essa formação e não andar. Porque uma pessoa cai naquilo é de querer tirar tudo e mais alguma coisa e às vezes mais vale fazer um compasso de espera, ficar na prática e ganhar experiência e só depois voltar novamente a formações, porque lá está, uma pessoa também, na prática também depois é que vai aprender muitas coisas, não é só absorver conteúdo teórico, depois na prática, tu sabes disso perfeitamente, não é? Claro. É que vai tirando muitas ilações e evoluindo enquanto profissional e nomeadamente nesta questão de ser praticante baseado em evidência científica, basicamente. E pronto, basicamente é isto, não sei se calhar demorei muito, mas Tá ótimo. acho que ficou tudo. Por acaso Não sei se queres saber mais alguma coisa até sobre queria mim. aproveitar para... Que sei que também tens visto algumas das publicações dele, do Code da N1 Education. Por acaso estou Excelente. altamente interessado em ver os Muito cursos mesmo. dele, porque acho que a nível da biomecânica é uma cena super interessante. E aproveitei para levantar este tema porque sei que é uma coisa que vai interessar diretamente a maioria dos nossos ouvintes, porque é um Instagram que fala muito da aplicabilidade da biomecânica, ou seja, o movimento do corpo, nos diferentes exercícios. Pá, e para temas tipo, por exemplo, a abordagem dos dorsais, aquela própria abordagem que ele tem, acho super, super bem explicado o porquê. Pequenos pormenores, tipo o trabalho de glúteos Fazem e toda a ris. diferença. Exato. Bem, por acaso estou altamente Fazem toda a interessado diferença. em meter-me nisso, assim que isto tudo acalmar um bocadinho. Claro, porque tu imagina, isto vai ter um bocado ao assunto que nós vamos falar, mas é aquela questão que tu imagina, no início, quando tu começas a treinar, e pessoas que estão numa fase inicial do treino, no início não tem muito que se preocupar com esses pormenores tão complexos de biomecânica para tirar o melhor proveito do exercício, porque pronto, a sua capacidade de adaptação e assim é tão grande que, com qualquer coisa, entre aspas, vão ter resultados, não é? Então, se estivermos aqui a falar de pessoas que já têm uma boa técnica nos exercícios e uma seleção de exercício adequada, pronto, vão ter grandes resultados. Mas chega um ponto que, para tu tirares o melhor proveito do exercício e para garantir que estás a tirar o melhor proveito do treino, começam a entrar esses pormenores de biomecânica. Por exemplo, essa questão do dorsal, a questão da viagem do húmero, a posição como tu colocas o húmero, a posição como tu te colocas no banco, a linha do cabo. Lá está, essas coisas depois vão entrar muito na equação, não é? Daí, lá está, depois... Por isso é que eu também, imagino na altura, tirei biomecânica e pronto, tentei saber as bases da biomecânica, mas sempre, por acaso, sempre foi uma área que eu gostei bastante e sinto que faz toda a diferença mesmo numa perspectiva de prevenção de lesões e longevidade no treino, basicamente. E a N1 Education é incrível nesse aspecto, sem dúvida alguma. Até acho que por acaso é daquelas áreas que é mais menosprezada no nosso ensino em Portugal, infelizmente. Acho que é tipo, praticamente todas as pessoas que vi de diferentes entidades, todas disseram a mesma coisa. Biomecânica foi só aprender a calcular vetores. Ou aprender a calcular... Mas isso é a teoria pura. Depois, no que toca à biomecânica aplicada ao treino de força e hipertrofia, é completamente diferente. Yeah. Okay, já estás a aplicar a biomecânica no contexto específico. Tens biomecânica para tudo, basicamente, não é? Exatamente. Tu fechas uma porta, está a biomecânica aplicada, não é? Agora, no contexto de treino é completamente diferente. E lá está aqui a questão de aplicar... lá está a questão, tu na licenciatura aprendes biomecânica, mas depois vais tirar o melhor proveito da biomecânica a passar para a prática, não é? E a explorar os exercícios e por aí fora. E perceber as necessidades das pessoas também, porque há pessoas que, por causa da estrutura, é completamente diferente como tem que se posicionar perante o exercício, não é? Ou os exercícios que tem que escolher e por aí fora. Claro. Lá está, princípio de individualização, claro. Claro, exatamente. No entanto, acho que podíamos saltar aqui para o nosso tema principal, o sobrecarga progressiva. E nada melhor do que começarmos por definir o que é a sobrecarga progressiva, porque é um tema altamente falado, toda a gente fala em sobrecarga progressiva, mas o que é isto de sobrecarga progressiva realmente e porquê é que nos interessa, Duarte? Lá está, isso a sobrecarga progressiva deve ser dos tópicos de treino mais complexos e com maior quantidade de mal-entendidos, na minha opinião. Porque, pronto, em primeiro lugar, aqui começando, lá está, sobrecarga progressiva, muita gente associa a carga logo, imediatamente. Lá está, é das primeiras coisas. Sobrecarga progressiva, a carga está envolvida nesse processo, mas não é o cerne da questão. Basicamente, a carga no aspecto de sobrecarga progressiva, mesmo na questão do princípio da sobrecarga,
é basicamente um meio para atingir um fim, unicamente. E lá está, com a explicação que eu vou dar agora, vamos chegar a essa conclusão. Basicamente, sobrecarga progressiva, nós podemos dividir o nome em duas partes, que é sobrecarga e progressiva, que é a progressão dessa sobrecarga. Ou seja, basicamente, de grosso modo, sobrecarga progressiva é a capacidade de fazer mais ao longo do tempo, fruto das adaptações que ocorreram até à data. Basicamente é isso, ou seja, uma pessoa vai treinando, vai aplicando uma sobrecarga efetiva para a hipertrofia e, por consequência disso, vão ser geradas as adaptações e daí ocorrer a sobrecarga progressiva como fruto, lá está, desse constante estímulo que está dentro da sobrecarga, do limiar de sobrecarga. Agora lá está, que é o limiar de sobrecarga, que é aqui a parte da sobrecarga, que é sobrecarga, basicamente para a hipertrofia, é basicamente um estímulo que permite gerar as adaptações desejadas, que neste caso é as adaptações hipertróficas. E o que nós sabemos, lá está, mediante a literatura atual, é que para nós respeitarmos o princípio da sobrecarga para a hipertrofia, temos que respeitar aqui uma série de parâmetros, nomeadamente o estímulo tem que se encontrar entre 5 a 30 repetições, em média, basicamente. Depois, em termos de volume, temos que ter uma quantidade de doses de estímulo efetiva por sessão e por semana, que basicamente é o volume de treino. Lá está, mediante a literatura, o que nós sabemos é aqui na casa das 3, 12 séries por sessão. Claro que depois tem as suas nuances aqui, os problemas de ser abaixo de 3, a ser abaixo de 12. Tem muitas nuances, depois também é um tópico que nós podemos falar mais à frente. Tem que ter uma intensidade relativa e efetiva também, ou seja, proximidade à falha, basicamente tem que estar mais ou menos entre as 0 e 4 repetições de reserva, ou seja, 0 a 4 repetições da falha. Depois também temos aqui a parte da frequência, que basicamente, lá está, que vai ter o volume por semana e por sessão, que é, para esse volume ser efetivo e para não ultrapassar, lá está essa casa das 3 a 12 séries, em média, devemos estimular cada grupo muscular entre 2 a 4 vezes por semana, em média, lá está, tende a ser o sweet spot mediante a literatura atual. Depois, pronto, entra aqui outros aspectos para potenciar a sobrecarga, como a amplitude de movimento, também potencia bastante o princípio da sobrecarga, seleção de exercício ajustada também, mas pronto, basicamente, para nós respeitarmos o princípio da sobrecarga, temos que certificar que estamos a respeitar todos estes tópicos que eu mencionei até agora. Claro, isto na presença, isto aí, acho que é importante mencionar isto, porque atender o princípio da sobrecarga também está um bocado dependente do princípio que vem antes, que é o da especificidade. Porque se nós não atendermos o princípio da especificidade, o princípio de sobrecarga tende a ser irrelevante um pouco, porque imagina, se tu queres, vou dar aqui um exemplo, aqui podia dar 1000 exemplos, mas imagina, tu queres crescer o teu quadríceps, se o teu estímulo para o quadríceps é dar chutes de uma bola de futebol contra uma parede, não estás a respeitar o princípio da sobrecarga. Ou seja, tu podias aplicar o princípio da sobrecarga a essa modalidade, que era basicamente dar cada vez mais chutes contra a parede, mas nunca ias crescer o quadríceps porque não é o estímulo efetivo e não respeita o princípio da especificidade. Por isso, lá está, nós temos que, antes do princípio da sobrecarga, temos que respeitar o princípio da especificidade. Ou seja, e eu estou aqui a falar de respeitar o princípio da sobrecarga, já estou a ter em conta que o princípio da especificidade é respeitado, não é? Ou seja, quer estimular o quadríceps, vais fazer exercícios que o principal fator limitante é o quadríceps. Basicamente, é um estímulo que visa as adaptações que tu queres, que neste caso é a hipertrofia, não é? E aqui é aquele treino de hipertrofia e o estímulo. Depois é o princípio da sobrecarga, que foi isto basicamente para respeitar o princípio da sobrecarga, é basicamente atender estes pontos que eu mencionei, da volume, intensidade relativa, o número de repetições por série e a frequência semanal. E basicamente é isso. Depois o que é que acontece? Era aquilo que eu estava a dizer no início, que é, tu no curto prazo, a aplicares um estímulo que está dentro que está a respeitar estes pontos que eu mencionei anteriormente, vai gerar adaptações e o que é que vai ocorrer por consequência disso? Sobrecarga progressiva. Ou seja, a sobrecarga progressiva não é algo que tem que ser forçado. É algo que ocorre fruto das adaptações que são criadas a partir de tu respeitares o princípio da sobrecarga. Lá está, é aqui que entra todo este mal-entendido, porque tu vais à net, vais ao Instagram, e não tem mal, atenção, isto, até algumas pessoas até ajuda para saírem da zona de conforto, mas imagina, tu vais às vezes já à internet ou ao Instagram e vês formas de respeitar o princípio da sobrecarga progressiva. Fazer mais reps, fazer mais carga, aumentar ali e acolá. E é verdade, mas isso não é algo que é necessariamente forçado. É algo que é uma consequência. Ou seja, o que tu vais fazer hoje, se calhar, no treino, é consequência do que tu fizeste para trás e daí estás a fazer o que estás a fazer agora. Porque imagina, se tu fores sempre fazer o mesmo, claro que isto depois depende da tua capacidade de adaptação, X estímulo, de tu estás a adaptar, X estímulo, se calhar já não vai estar dentro do limiar de sobrecarga. Imagina que tu fazes e chega a um ponto, imagina que tu queres fazer um exercício de 8 a 12 repetições, porque é o intervalo de repetições que funciona melhor para evitar outros fatores limitantes que não têm a ver com o músculo. E desde o momento que passa as 12 reps,
se calhar já não é um estímulo efetivo. E daí entra tu subires a carga para te levar novamente para o intervalo de repetições. Ou seja, isso, por causa de tu teres adaptado, tiveste que subir a carga, ou tiveste que subir as repetições. Lá está, são formas de... Basicamente isso de subir carga, subir repetições e por aí fora, é uma forma de tu te manteres no limiar de sobrecarga. Basicamente é isso. Não é tipo uma magia ou que tu tens, imagina, tu não acordas e pensas... Também depende da mentalidade, porque pode-te apetecer e tu vais fazer. Eduardo, perdi a internet durante para aí 2 segundos. Consegues repetir esta última frase? Desculpa. Estava a dizer que, deixa eu ver se me lembro, que eu acho que isto é interessante passar desta forma, que é... Imagina, tu não acordas, tu hoje não acordaste e não pensas, hoje apetece-me fazer sobrecarga progressiva, não funciona dessa forma, no que toca à hipertrofia, estás a perceber? Basicamente tu vais respeitar o teu limiar de sobrecarga e a sobrecarga progressiva vai ocorrendo de forma natural, basicamente é isso. Eu acho que é o grande mal-entendido que existe, é as pessoas confundirem respeitar o princípio da sobrecarga e a sobrecarga progressiva, que são duas coisas completamente diferentes. Estão interligadas, mas não é a mesma coisa. Estás a perceber? Não sei se... Eu falei bué. Estás à vontade. Não sei se... Mas agora tu vais organizar, se calhar, o que eu disse. Por acaso queria meter isto um bocadinho mais para miúdos, porque, ok, por um lado, quando nós falamos de sobrecarga, é aquele treino... Até vou reformular tudo o que disseste de uma forma um bocadinho mais simples, se calhar. A primeira coisa que tem que haver é que o treino tem que ser específico para aquilo que tu queres. Se tu queres crescer o quadríceps, tu não vais treinar bíceps. Se tu queres ser da mesma forma que se tu queres ser o melhor jogador de futebol, tu vais jogar futebol, não vais fazer natação. Porque cada tarefa vai te levar para aquele caminho. Se entendermos que, ok, eu quero treinar um músculo, quero ganhar massa muscular no músculo, aquele treino tem que recolher uma data de variáveis, tem que ter uma intensidade efetiva, ou seja, o trabalho que eu estou a fazer tem que levar ao ganho de massa muscular, tem que ser um estímulo hipertrófico. Ok? Isso vai garantir que estou numa condição de treino que pode vir a levar ao meu trabalho. Agora, para eu sair deste baseline, deste nível onde eu estou, tem que haver alguma coisa que desafie este nível, que desafie a homeostasia. Tem que haver a tal sobrecarga. Ou seja, cada vez que eu vou treinar, o treino tem que ser minimamente desafiante dentro do estímulo que eu quero. Okay? Porque não me interessa se ele é desafiante a dar chutes contra a parede com a bola, se o que eu quero é ganhar mais braçadas em bruços. Exatamente, claro, é isso. E ver o meu nível de natação que eu fiz braçadas em bruços como se fosse crawl. Portanto, está tudo. Nem tinha reparado, estava tão focado no que estavas a dizer. Nem tinha reparado nisso. Isto basicamente para dizer que cada treino deve impor sempre uma sobrecarga, deve impor sempre um desafio. E quando ele impõe um desafio, porque tu impões o desafio exatamente para tu te melhorares, tu vais acabar por te melhorar ao ponto de te adaptares àquele desafio. Aquilo que era difícil para ti hoje, os 100 kg para 10 repetições que eram difíceis para ti hoje, o objetivo é que daqui a algum tempo tu tenhas ganho massa muscular para que aqueles 100 kg para 10 repetições já não sejam desafiantes. Processo de adaptação. Claro, exatamente. Aliás, nós aqui até podemos pegar neste assunto da seguinte forma. Tu, imagina, aplicas um estímulo hoje e esse estímulo na próxima semana não deixa de ser efetivo, porque só se fores uma aberração e tiveres uma capacidade de adaptação gigantesca, onde um estímulo que consegue cumprir aqueles pontos que eu mencionei, na próxima semana já não é, mas isso estamos aqui a falar se calhar de uma pessoa com uma capacidade de adaptação gigante, tipo uma pessoa que está a começar agora a treinar e assim, mas lá está pegando aqui uma pessoa que já tem alguma experiência de treino, ou já está ali na casa de intermédio e assim, tipo, o estímulo que tu aplicas hoje não vai deixar de ser efetivo para a semana, porque vai continuar dentro do limiar de sobrecarga. E eventualmente, lá está, mediante a tua capacidade de adaptação, podem imaginar, o que tu fizeste hoje foi para 4 repetições em reserva, para 2 repetições em reserva, se calhar para a semana vai ser a 3 por causa da capacidade de adaptação. Mas, ok, 3 repetições em reserva continua a ser um estímulo efetivo, está? Exatamente. Eu também queria chegar. Ou seja, tu até podes aplicar o mesmo estímulo exatamente igual e ser um estímulo, claro que é aqui a questão, quando começa, ao longo das semanas, a ficar cada vez mais perto do espectro que já não é efetivo, claro que as adaptações que tu vais criar daquele estímulo se calhar vão ser cada vez menores em termos de eficiência. Daí tu, às vezes, ao longo das semanas do mesociclo, aumentares um bocadinho de carga, um bocadinho de repetições, que é para garantir que andas ali sempre na casa das repetições de reserva que tu queres. Mas ao longo das semanas, tu até podias aplicar o mesmo estímulo e continuar a ser efetivo a hipertrofia, desde que cumpra aqueles tópicos todos que eu disse da sobrecarga. Estás a perceber? E depois leva-nos para a parte da progressão, que acho que o melhor exemplo disto é a ida para a praia. Tipo, os primeiros dias que tu vais à praia,
meia hora ao sol é sobrecarga para a tua pele. Tu vais bronzear daquilo. Mas quando tu chegas ao final do verão, Claro, meia hora já não chega para nada. Uma hora, já tiveste, se calhar em março, meia hora chegava. Em abril exato. precisas de uma hora. Em maio precisas de hora e meia. Tu chegas a agosto, pá, tens de estar o dia todo a torrar ao sol para mudar um bocadinho de cor de pele. E isso é parte da progressão, ou seja, vai chegar a um ponto onde aquela sobrecarga deixa de ser desafiante e tu vais progredir. Agora, a razão pela qual eu acho que muitas vezes falamos disso, de formas de aplicar a sobrecarga progressiva, é porque Exato. ainda se vê, infelizmente, muita gente no ginásio que vai, faz isto e mantém isto. A ideia de que eu vou fazer este plano de treino, pá, e infelizmente ainda se vê muita gente a fazer, vender pseudos acompanhamentos ou planos de treino ou o que for. Ok, toma, tens 4x20, 4x10 para fazer no supino. Tu escolheste 60 quilos e vais estar 2 meses a fazer 4x10 com 60 quilos. Onde é que está aí a progressão? Lá está. Porque a questão aqui é, nesse contexto, o que convém perceber é logo, se o que a pessoa está a fazer nesse 4x10 está a respeitar a sobrecarga. Porque por vezes já nem, desde a primeira sessão, se calhar já nem está a respeitar o princípio da sobrecarga, porque é um 4x10 Sim. e a pessoa, nesse estímulo, não está a ficar entre 4 a 3 repetições em reserva, estás a perceber? E Sim, só sim, por sim. aí já nem sequer está a atender o princípio da sobrecarga no curto prazo. Por isso, a partir daí nunca vai haver sobrecarga progressiva. Enquanto a pessoa não entrar nesse espectro, pode aumentar a carga que ela quiser. Aliás, pode aumentar a carga que ela quiser, só quando essa carga lhe permitir ficar dentro do espectro efetivo de intensidade de esforço, proximidade à falha, é que vai começar a gerar adaptações. Nem é próprio, eu percebi o que tu disseste, e tens toda a razão, mas não é propriamente o 4x10, é mais às vezes o estímulo não ser efetivo sequer já. Estás a Exatamente. perceber? Exatamente. Mas é a questão de. Pá, eu vou ficar durante 2 meses a fazer exatamente a mesma coisa sem melhorar um único aspecto. Pá, Exato, claro. imaginando que no início aquilo era desafiante, era estimulante, era Sim, uma sobrecarga. Se eu não fizer claro. nada para melhorar Exato. daquela sobrecarga, para a Yeah. superar depois de eu já me adaptar a ela, já não estou a progredir. E é por isso que se fala Exato. tanto de ser importante falar em sobrecarga progressiva. Yeah. Mas eu acho que tu tocaste Exatamente. num ponto fundamental que é perceber que a sobrecarga não deixa de, uma coisa que é sobrecarregante hoje não deixa de ser sobrecarregante amanhã. Eu acho que isso E é. Por isso é que quando as pessoas não têm esse entendimento, e eu falo contra mim, eu no início também não tinha, não é? Ninguém nasce ensinado, como é óbvio. É isso que depois gera as pessoas se forçarem a fazer mais quando não é realista. Por exemplo, as pessoas a tentar aumentar a carga todas as semanas no exercício e chegam a um ponto onde isso não é realista. Estás a perceber? Ou, como é que eu vou te explicar? Às vezes, imagina, depois há aqui a questão da autorregulação também, que é as pessoas não. A capacidade de recuperação das pessoas é dinâmica, não é igual. Tu podes ter uma semana que dormiste pior ou tiveste mais stress e vais tentar subir a carga nesse ambiente de maior fadiga, de não teres recuperado tão bem. E as pessoas, mas eu para ter resultados tenho que subir a carga, porque senão já não é. E se as pessoas tivessem o devido entendimento de que, ok, eu posso autorregular as coisas agora no curto prazo e continuar a respeitar o princípio da sobrecarga, já não se forçavam a isso, porque pensam, ok, eu hoje não estou nos meus melhores dias, subir a carga, senão se calhar não é realista. Vou ajustar a sobrecarga mediante a minha capacidade física de hoje e vou continuar a gerar um bom estímulo. Vou fazer o exercício com boa técnica, respeitar as repetições de reserva efetivas e eu vou tirar aqui alguma adaptação. Se calhar não era o que eu tinha programado de subir a carga, mas vou tirar daqui alguma adaptação. Estás a perceber? Porque lá está, desde o momento que as pessoas, isso é um dos aspectos que eu bato mesmo com os meus clientes, que é a questão de não levarem, a questão de progredir todas as semanas de forma preto ou branco, estás a perceber? Ou de uma forma forçada. Porque às vezes claro que eu tento que as pessoas progridam e desafiá-las a sair da zona de conforto, mas às vezes não é realista, a pessoa não está nos melhores dias, se vai tentar progredir, e depois prejudicar a técnica, que acaba por ser o pilar. Estás a perceber? Porque se a técnica quebrou, esquece a progressão e por aí fora, porque o estímulo já vai ser muito pior. E pronto, se as pessoas tiverem esse devido entendimento e essa noção, vão conseguir autorregular as coisas no curto prazo de uma forma muito melhor e continuar a gerar as adaptações que querem, não é? Da melhor forma possível, da forma mais eficiente e segura possível. exatamente. Estás a perceber? Onde é que eu queria chegar? E é aquela. E acaba por entrar na mesma questão. Tipo, mesmo que eu tenha tido uma semana menos boa e que eu, por isso, percebo que, ok, se eu não tive a semana melhor de todas, ou hoje estou mesmo roto, pá, trabalho foi uma porcaria, tive algum stress, apanhei trânsito, whatever, pá, eu não tenho a obrigação de ter que progredir de semana para semana. Idealmente, é realista para muita gente. Mas vamos chegar a um exemplo também. Vamos trabalhar com um atleta já do nível intermédio muito avançado. A probabilidade que tu consigas
vamos voltar a exemplos sempre simples, mas tu fizeste 10 repetições com 100 kg hoje. Pá, tu provavelmente nos teus bons dias, se calhar na próxima semana, conseguias fazer 100 kg para 11 repetições porque provavelmente com o teu nível de avanço de desenvolvimento já não é assim tão realista. Se calhar um intermédio mais acabado de entrar numa fase de intermédio, que é onde se calhar está a maioria das pessoas que treinam em Portugal, numa fase de iniciado / intermédio iniciado, é realista tu se calhar adicionares uma repetição na maioria dos exercícios de semana para semana. Ser realista mas também temos que ter essa noção, tipo, todos nós temos os nossos dias, há dias onde não está tão bem. E a verdade é que se ontem, ou se a semana passada, 10 kg para 100 kg para 10 reps foi desafiante e foi estimulante para mim, provavelmente esta semana e a semana que vem ainda é um estímulo efetivo. Exato, é aquela questão, tu dependendo do teu nível de experiência de treino, estamos aqui a dar números, é só exemplos, mas veja, um 100 vezes 10 para 2 repetições em reserva, ou 0 repetições em reserva, ou o que seja, para a semana, por causa da tua capacidade de adaptação, tu vais ter que fazer exatamente a mesma carga e as mesmas reps para essas repetições em reservas. E está tudo bem, porque é o que tem que ser e é o que tu tens que fazer para conseguir respeitar o princípio da sobrecarga da melhor forma possível. Manter uma boa técnica de execução, por aí fora, estou sempre a bater neste ponto. Porque é isso, tu tens que respeitar o princípio da sobrecarga no curto prazo. Depois, por consequência disso, vai existir a sobrecarga progressiva. E depois já, mas ok, mas se eu não subir a carga ou repetições de semana para semana, o treino não é árduo. Não é árduo, claro que é árduo, mas se está dentro do princípio da sobrecarga é árduo, vai ser sempre árduo. Porque é esse o objetivo, é tu fazeres um treino árduo todas as semanas. Mas a questão da subir a carga e as reps, lá está, é a questão do meio para atingir o fim, que é esta questão do princípio da sobrecarga. Perguntou ao Usain Bolt se ele todas as semanas bate o recorde dele dos 100 metros. Não, ele está imensas semanas a fazer mesmo, imaginando que hipoteticamente ele tirava, que na verdade dá lá de correr os 100 metros quase todas as semanas, também uma distância curtinha, né? Mas estou a ser bravo. Imaginando que ele está, eu não sei os números dele de cor, mas imaginando que ele faz 9 segundos e 10, que acho que até é mais ou menos perto disso, faz 9 segundos e 10 aos 100 metros. Pá, ele para chegar aos 9 segundos e 5, não foram 5 Exatamente. semanas. Ele esteve uma data de semanas a fazer 9 segundos e 10 e depois esteve uma data de semanas a fazer 9 segundos e 9. E nessas semanas, de certeza, embora ele já tenha batido os 9 segundos e 9, houve dias onde ele fez pior, onde fez 9 segundos e 11 ou 12, mas continuou a fazer o necessário, a dar a sobrecarga, que depois gerou as melhorias. Porque senão elas também Tal e qual, surgem. acho que é uma analogia perfeita, é exatamente, porque lá está nisto a questão das sobrecargas e nas modalidades, costuma funcionar sempre da melhor forma, lá está, é mesmo por aí. Eu outro dia vi uma analogia de quem foi, acho que foi num podcast com, já não sei se foi com o Mike Jarrett, mas acho que foi que ele deu mas imagina, tu lês um livro, a primeira vez, tu se fores ler o livro a segunda vez, não vai deixar de ser efetivo. Aliás, tu se calhar até vais já tirar melhor proveito da segunda leitura, porque vais-te recordar de conceitos e não sei o quê. E a questão daqui até é igual, mas tu fazes um 100 vezes 10 a primeira vez, e se calhar até não correu tão bem, o foco não foi tão bom, a técnica falhou ali, não é por tu fazer 100, tu até podes tirar melhor proveito do 100 vezes 10 na semana a seguir, e tirar melhor proveito da sobrecarga. E no papel estás a fazer exatamente o mesmo estímulo, pela segunda vez. E a questão do livro, aqui passando para a analogia do livro, é exatamente a mesma coisa, não é? Imagina, tu não lês o livro uma vez e na segunda vez já não vais tirar nada do livro. Exatamente. Não, tu vais tirar, até da terceira e quarta leitura se calhar vais tirar. Estás a perceber? Acho que trazer esse mindset de, ok, não é necessário eu progredir de semana para semana é crucial. Exatamente. Eu acho que aqui depois é aqui que entra a nossa função como coach, da forma como comunicamos estes conceitos, porque é muito fácil as pessoas entenderem isto como não sair da zona de conforto. Mas também, por outro lado, é fácil as pessoas levarem isto ao extremo e prejudicarem o treino depois na prática. Por isso é que nós, como coach, temos que medir muito bem como comunicamos isto às pessoas, porque é muito fácil eu estar a falar sobre isto e as pessoas querem no extremo de subir a carga e reps não interessa para nada, como depois o outro oposto, que é tudo e é tipo o pilar e é pedra e cal no treino. E nós sabemos bem que não é. Lá está. É aqui achar um meio termo, basicamente. Acho que é muito por aí. Deixa eu ver se me lembro mais alguma coisa para falar aqui no... Não, acho que não sei. Não estou a ver. Podes falar tu. Pode ser que me lembre mais alguma. Acho que não. Acho que neste contexto perceber que realmente, ok, eu tenho que fazer o necessário para progredir e para isso, ou seja, eu tenho que fazer o necessário para que o treino seja eficaz. E por o treino ser eficaz, eu vou progredir.
O que não significa que eu vá progredir já amanhã, mas significa que eu estou no caminho certo para progredir. Por consequência disto, o que eu tenho de aprender a fazer é meter-me constantemente na melhor posição para que cada treino seja o mais eficaz possível. E só assim é que eu vou progredir da melhor forma. E isto é saber quando é que eu vou meter o pé no desacelerador, ou melhor, no travão, que é quando é que eu não vou meter mais carga porque sei que não estou nas melhores condições, quando é que eu não vou forçar a evolução, porque na verdade tu não podes forçar a evolução. Evolução ou progressão acontece por consequência de um bom treino. E depois é saber, ok, eu estou numa fase onde é suposto eu progredir. Se eu não estou a progredir, a primeira coisa que eu tenho a fazer não é forçar, é perceber porque é que eu não estou a progredir. Estou a fazer. Exatamente, bom ponto esse. Também isso é um tópico que eu já mencionei muitas vezes em publicações, que é, se não estás tu não tens que forçar nada, mas desde o momento que não estás a progredir na velocidade que era expectável, convém avaliar tudo, lá está, a nutrição, descanso, volume se está adequado, por aí fora, estás a perceber? Exatamente, tocaste num ponto essencial, é mesmo por aí. Não é forçar, é perceber as causas disso estar a ocorrer. Exatamente.